De amigos, né? Todos são grandes amigos e amigas, né? E eu faço esse Caruru há 21 anos, esse é o 21º, né? Parece que passou assim, mas para mim é um compromisso de fé e de devoção, algo que eu não sei explicar, não tenho uma razão lógica e nem deveria ter, né? Mas há 21 anos atrás, algo me disse que eu precisava cuidar da minha relação com Santa Bárbara, ou Iansã, de acordo com as crenças de cada um, não é? E eu faço isso ano a ano, e hoje uma amiga minha me falou assim: mas Ney, você está alegre, parecendo que é seu aniversário? Eu disse: não é parecendo, é meu aniversário, porque celebrar Santa Bárbara para mim, Iansã, é isso, exatamente isso, sabe? E eu tenho aqui muitos amigos e amigas presentes, mas agora há pouco, uma grande amiga de muitos anos, que é a Ladilce, que está aqui com a gente, né? Vereadora de Salvador, e Dil falou assim para mim: Ney, você sabe, conhece a história de Santa Bárbara? Porque é uma história muito rica e que precisa ser conhecida, porque senão fica parecendo que é só vestir de vermelho e comer caruru, né? Mas uma história rica de uma mulher que foi degolada pelo próprio pai, né? E que o raio contra ele também se abateu. Então essa história do raio é a história também um pouco da libertação da mulher, né? De um espírito guerreiro e libertário de uma grande mulher que se tornou santa, né? Aos nossos olhos. Então é um encontro que eu não vou deixar, enquanto estiver vivo, de fazer, né? E brincando também com o Claudinho, que está aqui sentado, meu grande amigo de muitos anos, eu disse: Cláudio, porque eu não mando mais convite, todos estão convidados todos os anos, sempre no dia 4, seja terça, quarta, quinta ou sexta, vai ser no dia dela, e esse ano é o dia dela, né? Que é a quarta-feira, né? Então há essa conjunção de fatores, mas eu disse: Claudinho, eu vou providenciar agora as comendas, porque quem já está há 21 anos vindo tem que ter direito a uma medalha, porra, né? E tem uma turma que já vem desde a origem desse papo e tal. Então, muito bacana. Tina, ela não parece com a Elis Regina? Parece. Não é? É o melhor golpe. Parece muito. Mais bonita, né? Tá certo. Sim, sim. É um galanteador esse Cláudio Silva. Mas, enfim, Tina é uma grande amiga, e que no lançamento do meu livro foi ela quem esteve lá declamando os meus poemas. Eu não declamo, eu não recito, eu leio, é o que eu posso fazer para vocês, mas Tina não, Tina é uma atriz, né? De qualquer maneira, esse livro para mim também é uma história recuperada da minha vida desde a adolescência, então também tem para mim muito significado, né? Aí, enfim, eu podia ler vários, eu queria ler 2 só, um que eu acho que é um pouco assim o meu conceito de vida e de poesia, ele se expressa nesse poema chamado Simbiose, e o outro, que é, como você falou dos boêmios, eu lembrei de um tio meu, que Beto, né, viveu e conviveu com ele por muito tempo, né? Beto viveu e conviveu com ele, irmão de minha mãe, já faleceu, já tem aí uns 10, 15 anos, por aí, né? Mais ou menos isso. E esse tio nosso era um tio completamente boêmio, vivia na boemia, lá na Ribeira, que é o nosso lugar, é a minha cidade, eu me reconheço como um menino da Ribeira, né? Esse é o meu, é o que eu sou, né? É isso, tio, assim que você me conheceu e assim que vai continuar conhecendo. E esse tio meu era isso, morreu solteiro, teve filhos e bebia quase todos os dias lá em frente ao beco onde ele morava, que foi onde eu nasci. Eu nasci na Avenida Vieira Lopes, número 4, um bequinho lá na Ribeira, e meu tio morava lá, que era vizinho de minha avó, né? Está lá na foto que está ali na Santa Bárbara, tem minha avó senhora, mãe de minha mãe e mãe dele. E quando ele morreu foi tão significativo, a morte dele para mim, para Beto, para a China mais ainda, meu irmão mais velho, que eu fiz um poema para ele, que, como você falou de boemia, eu tive vontade de... Vai ser meio, assim, para quem não conheceu, talvez não reconheça, mas para os que conheceram,
Eles conhecem, né? Se reconhecem, né? Simbiose diz assim, ó: meus versos sempre os sacrifiquei para que não morressem eternamente, não sendo árvores, se tornem sementes. É preciso reescrevê-los sempre, para que tenham sobrevida, existência sobre a vida. Preciso sepultá-los para semeá-los, extirpá-los para cultivá-los. Como dissera Gil, tem que morrer para germinar. Meus versos mal começam e já escapam ao meu controle. Palavras subversivas que ganham ânima e vão em busca de outras palavras. Conspiram umas com as outras, cochicham sem meu autorizo, e formam teios, e fiam pedaços, e traçam futuros, e constroem muros, atrás dos quais me escondo assustado. Me tornaram um escravo degradado. Meus versos já não me respeitam. Eles são quem me escreve. Me ignoram e me descrevem, me despem dos meus segredos e subterfúgios sem a menor cerimônia. Me expõem na área etérea dos que me leem. Eu os componho, eles me decompõem. Meus versos tomaram corpo e ganharam alma. Agora são forma e conteúdo. São autofecundados pela partenogênese da sua própria abundância. São versos epidêmicos, anímicos e endêmicos do lugar da dor que me obriga a abortá-los. Meus versos proliferam pelos pulmões dos que respiram esperança, mas também invadem as fossas dos que vomitam ceticismo e desengano. Não oferecem conforto, são estridentes em cada estribilho. Meus versos foram condenados a libertarem-se da minha regência, mas estão impregnados em meu corpo como hospedeiros sanguessugas do que penso e sinto. Tornei-me parasita da minha própria poética e já não sobrevivo sem ela. Meus versos são uma praga que me consome e ao mesmo tempo a chama que me afaga. Me apunhalam como uma adaga e eu sangro como rios de estrofes que parturiam nas madrugadas. Meus versos escaparam entre os meus dedos como gotas de mercúrio que é aflitivo juntar. Preciso catá-los nas ruas, em cada pegada da gente que caminha sem destino. Meus versos são meu desatino. É o que sobrou em mim da porção de humanidade que todos trazem desde menino. São as sementes que fertilizam a terra, que descortinam. A fresta de luz que me resta, a minha chave mestra do portal que me transportará para o mistério da imensidão. Assim, meus versos são. Eu os adoeço, eles me curam. Eu os abandono, eles me procuram. Eu os desafio, eles me desarmam. Eu os contrario, eles me perdoam. Eu os reverencio, eles me caçoam. Eu os sentencio, eles me povoam. Eu os seduzo, eles me usam. Eu, poeta, eles, a insubmissa musa. Um poema que eu fiz para meu tio Guido, Guidão, Doutor Pão, era assim que a gente chamava ele, porque na minha geração, chamar um cara de pão, dizer que o cara é bonitão. Dia de esquina do tempo dela, tá medindo em conte. Chamar de pão, pô, aquele cara é um pão. Que eu acho que é uma das coisas mais gostosas que se produzia, né? Agora virou qualquer coisa dessa, tem no supermercado. Mas antes não, era aquele pão quentinho da padaria, né? Então tinha razão de assim ser chamado. Mas ele era um homem libertário, né? Era um homem especial, esse meu velho tio Guido. Minha homenagem chama Voo de Volta. Minha homenagem ao meu tio mais amado. Voou um pássaro rebelde, um colibri da ribeira, um bem-te-vi do beco, um pintacilgo do peral. Voou um pássaro depravado, um louro desbocado, um anjo serafim, sempre contrito e trajado nas missas do Senhor do Bonfim. Um pássaro liberto, voou para longe, mas chegou ainda mais perto. Voou um pássaro de tamancos,
lá para o Fórum de Rui, cercado de brancos, e voltou de anel e canudo para servir sua gente indigente. Um pássaro exótico, de voz rouca e pensamento veloz, voou sem avisar a ninguém e deixou saudade em todos nós. Voou do topão, feito de trigo e cevada, de memoráveis piadas, de inesquecíveis zombarias, dos amores perdidos na noite e o carteado nas brumas do dia. Voou um pássaro colega, inquieto, irreverente, das intermináveis noitadas nos bregas. Voou um pássaro amigo, sempre disposto a pagar, sempre disposto a apoiar, sempre disposto a amar, sempre disposto a sorrir. Faz falta o canto desse colibri, faz falta o água viva no Bugari, faz falta a sua sessão da tarde, seus filmes clássicos na TV. Faz uma falta danada ficar sem você. Mas pássaros nasceram para voar, nunca se sabe quando vão e se vão voltar. Portanto, voa, doutor Pão, voa na claridade da aurora, vá se encontrar com sua mãe senhora, com seus irmãos queridos, Aguinaldo e Mundinho. Pássaro que canta bonito, nunca fica sozinho, como toda ave de arribação. Aqui lhe reverencio, meu amado tio, com esses versos doídos, em forma de soneto, para gravar na lápide nossa homenagem eterna por sua passagem em nossas vidas. Viva Doutor Pão, viva Doutor Guido Reginaldo Queto. Esse meu tio que Beto sabe, viveu com ele, morou com ele. Esse meu tio, filho de minha avó, mãe de minha mãe, muito pobre, que viviam catando, como é os nomes, Aurélio, você que catava também lá na Ribeira, lá, ralacoco e papafumo, que vivia catando ralacoco e papafumo, e ela, minha velha avó senhora, ela lavava roupa, né, para um desses batalhões do exército. E, portanto, minha mãe, filha de mãe muito pobre, de mãe, né, muito pobre, e meu tio também, e ele ia da Ribeira para o Fórum Rui Barbosa, ali na cidade, né, no centro da cidade, ali naquela região, de Campo da Pólvora. Ele ia de tamancos, por isso os tamancos estão aqui. Ele ia andando de tamanco, estudando direito, né, só podia ser na universidade pública, e indo para lá, para servir cafezinho para os desembargadores da época, para os juízes da época. E ele vivia fazendo isso. E ele disse lá, olha, um dia eu estou servindo cafezinho, mas um dia eu volto aqui, colega de vocês. E ele formou-se em direito, foi advogado e vivia uma vida que não é a vida de um advogado comum, porque ele defendia sempre os mais pobres, sempre, né? Ele defendia sempre as pessoas mais pobres, que mais precisavam, né? E tinha um detalhe, ele fazia isso, mas ele não perdia uma sessão da tarde. Então, de segunda a sexta-feira, ele estava às 14 horas, dentro de casa, assistindo a sessão da tarde. Depois aí, quando tinha uma audiência que não dava jeito, ele acabava até indo, mas com muito sacrifício. O negócio dele era, e conhecia todos os filmes clássicos, de uma inteligência, né, Beto? Uma inteligência brilhante, né? E eu chamar todos de colega, aí vale porque é entre amigos, né? É porque na Ribeira, chamar de colega é porque é corno. Então, ao invés de chamar o outro de corno, aí dizia: olá, colega. Eu não sou seu colega, não. Era a primeira coisa que se dizia: não me chame de colega, não. Isso é um pouco da história da gente. Tem alguns de nós aqui, Aurélio, né, Noé, que é de lá também, da Cidade Baixa, né? Colega não, né, Noé? Não, disse que não. A mulher disse não. Não, é a turma da Ribeira que brincava sobre isso. Quer dizer que é todo mundo colega, não, né? Não é isso mesmo, colega?
Gente, nunca fiz isso, viu? Você que inaugurou numa festa de Santa Bárbara, a gente recitar poesia, ler poemas, mas eu acho que a grande poesia, o grande poema da noite é estar com vocês aqui juntos. Eu espero que no dia 4 de dezembro de 2025, que vai ser uma quinta-feira, porque hoje é quarta, vocês estejam aqui de novo, aqui no lugar que eu estiver, me escondendo, tá bom? Beijo.